38. Vamos chamar a Mafê? Mafê já apareceu aqui rapidamente na tela. Maria Fernanda, a gente vai falar de um assunto muito importante aqui, porque é o seguinte, aqui no DF o número de adolescentes grávidas vem caindo nos últimos anos. É um número positivo, mas a preocupação continua. E também foi a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, termina hoje, inclusive, essa semana, com esse objetivo de alertar, né, Mafê? Bom dia de novo, conte pra gente. Bom dia, Nath. Exatamente. Sempre tem que alertar, porque quando a gente fala de adolescente grávida, é um risco. Mais da metade dos casos aí tem uma gravidez de risco. Por isso o alerta e por isso, inclusive, que a Secretaria da Mulher, junto com a Secretaria de Justiça, fazem direto palestras, vão até as escolas para alertar e para mostrar como as adolescentes, muitas vezes sem informação, acabam recebendo aquela informação ali na escola de como não ficar grávida na adolescência. E como você falou, Nath, o número reduziu, foi significativo aí de entre 2017 e 2020, por exemplo, foram 1.000 a menos na adolescência. E isso, quando a gente fala de adolescente, a gente fala ali praticamente de crianças, porque esse número engloba aí crianças de 10 a adolescentes de 19 anos. A Codeplan, inclusive, anunciou aí, divulgou na semana passada, o perfil dessas adolescentes. E é preocupante também, são adolescentes negras, pobres, sem escolaridade e em uma situação de vulnerabilidade social, ou seja, elas estão ali expostas e podem engravidar muitas vezes sem informação. Só para a gente ter uma ideia, aí, em 2018 eram 137 mil adolescentes em todo o DF, sendo que desse total 7 mil eram mães. Ou seja, 5% da população jovem aqui do Distrito Federal são aí adolescentes mães. A gente tem uma artezinha para chamar, para explicar um pouquinho esses números e como foi essa redução do número de adolescentes grávidas aqui no Distrito Federal. Olha só. Em 2017, por exemplo, eram 44.520 nascimentos, sendo que desse total, 4.957 eram gravidez aí em adolescentes de 10 a 19 anos. Já em 2020, esse número caiu para 38.126 nascimentos e o número de gravidez aí na adolescência, entre 10 e 19 anos, caiu para 3.725, como eu falei aí, uma redução de 1.200 pelo menos de adolescentes grávidas, né? É um número que pelo menos ajuda aí, mas ainda preocupa as autoridades. E nesse contexto, a gente conheceu a Carol. A Carol que foi mãe aos 13 anos e ela falou que foi uma situação que não foi nada fácil. Ela teve o apoio da mãe, ela só descobriu que estava grávida em uma consulta de rotina e nessa consulta, inclusive, ela descobriu que estava grávida de 3 meses. Então a gente vai ouvir aí um pouquinho esse depoimento da Carol. Vamos ouvi-la. Nunca me arrependerei deles, jamais. Mas é uma responsabilidade muito grande e requer N fatores, né? Questões financeiras, questões afetivas, porque você cuidar de um filho sozinha, sem um companheiro, né? É complicado, não é impossível, mas não é fácil. Pois é, não é fácil, né? Inclusive a gente conversou com o obstetra, ginecologista, o doutor Evandro, que fala que também, ele alerta inclusive, que é um risco a gravidez precoce. Ele fala que mais de 50% desses casos, a gravidez é sim de risco. Não só para a mãe, mas também para o bebê. Vamos ouvi-lo. Fisicamente, uma mulher que engravida antes dos 19 anos de idade, essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, né, para gravidez na adolescência, ela não tem a estrutura óssea, a estrutura física, na maioria das vezes ela não está pronta. A capacidade de desenvolvimento do útero ainda não chegou na sua maturidade. Então, os riscos que ela tem físicos, por conta dessa imaturidade física, por essa impossibilidade física, são muito grandes, né? E aí a gente passa a ter uma série de preocupações em relação ao que pode acontecer. Por exemplo, parto prematuro, né? Por exemplo, uma dificuldade de crescimento do próprio neném, porque a estrutura física não permite isso.
Então as crianças podem nascer menor, com baixo peso, em função da não conformidade anatômica, da dificuldade física dessa paciente. Quando a gente fala desse risco, basta lembrar aí, imagina uma criança praticamente de 10 anos grávida, ou seja, carregando outra criança, né? A gente também conversou com a secretária da Mulher, que fala um pouquinho desse perfil dessas adolescentes grávidas, inclusive fala sobre as medidas que estão sendo adotadas pelo governo para evitar a gravidez precoce nas adolescentes aqui do Distrito Federal. Vamos ouvi-la. O impacto social, familiar e, por que não dizer, econômico, né? Com certeza, uma gravidez na adolescência impacta a entrada dessa jovem no futuro, no mercado de trabalho, impacta a sua vida estudantil e é por isso que nós somamos esforços com as demais secretarias que cuidam da pasta, criança, adolescente, juventude, saúde, justamente para que, unindo esforços, o governo consiga ouvir dessas jovens e jovens, né, sugestões de políticas e ações efetivas, que com certeza vão nos garantir, né, um acesso não só à informação, mas aos métodos contraceptivos. Quer dizer, é fundamental. Inclusive a Secretaria da Mulher, né, a secretária reforçou que é muito importante tratar a gravidez precoce como um problema de saúde pública, porque aí reúne toda essa cadeia, como ela falou, Secretaria Mulher, Justiça, Saúde, para fazer um trabalho no foco de prevenção. Portanto, como você falou, né, Nath, teve a semana aí com várias palestras e o objetivo do governo é continuar fazendo esse trabalho para alertar sobre o perigo, o risco dessa adolescência precoce, aí, dessa gravidez precoce e alertar, mostrar que dá para prevenir, né? Então, todo cuidado é pouco, não só para a mulher, mas para o bebê também, né? Com certeza, Mafê. Obrigada, querida, pelas suas informações, traçou esse cenário aí, esse raio-x todo dessa história e conversar, informação, né? Quando a gente tem informação, o cenário vai mudando e esses números vão caindo. Obrigada, viu, Mafê, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre outros assuntos.